Olá, eu sou Thaisa Domingos, sou fundadora e diretora da Biodata, que é uma startup de consultoria científica e regulatória que realiza estudos toxicológicos, análises toxicológicas de produtos que estão sujeitos ao controle sanitário, utilizando métodos computacionais. E eu vou falar um pouco hoje sobre análise toxicológica in silico para fins regulatórios. A primeira coisa que nós precisamos saber é todo produto que é sujeito ao controle sanitário, como medicamentos, cosmético, produto saneante, agroquímicos, durante o seu desenvolvimento, precisa passar por uma série de análises. E dentre essas análises, eu vou destacar aqui as análises toxicológicas, que são análises de segurança desse produto. E essas análises são compulsórias pelas agências reguladoras. Ou seja, eh, tanto a Anvisa aqui no Brasil, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como outras agências internacionais, exigem essa análise de segurança. E como que são feitos esses estudos toxicológicos? Usualmente por meio de estudos em vivo, experimentação animal. Esses estudos, além de ter um alto custo, porque você tem que comprar animal, ou você tem que manter um biotério, quando, né, a instituição tem um biotério, tem todo o custo com os reagentes. Você também demanda um maior tempo de ensaio, além de usar muitos animais em cada teste. A Anvisa, em 2013, ela publicou um guia para a condução de estudos não clínicos de toxicologia e segurança farmacológica, necessários ao desenvolvimento de medicamentos. Nesse guia tem tanto estudos in vitro como estudos em vivo. E qual é a questão dos estudos em vivo? Já tem alguns anos que isso já vem sendo discutido pela comunidade científica, que é você tentar diminuir o uso desses animais. E então, hoje em dia, os estudos em vivo, eles vão contra o princípio dos 3 R's. O que que seria o princípio dos 3 R's? Seria a redução, a redução, que é reduzir o número de animais utilizados nesses estudos, sem prejudicar a confiabilidade dos resultados. O refinamento, que é a busca e desenvolvimento tecnológico de métodos que minimizem essa incidência e severidade dos procedimentos científicos em animais, principalmente no campo da toxicologia animal, né, a toxicologia experimental, e a substituição, que é substituir os animais que são capazes de experimentar dor, prazer, felicidade, medo, com substituir os animais sencientes, ou seja, que são esses animais que são capazes de experimentar dor, prazer, felicidade, medo e demais testes de experimentação com animais. Então, hoje, a comunidade científica ela já tem essa consciência de que muitas indústrias elas estão procurando realizar estudos toxicológicos que utilizem métodos alternativos ao uso de animais. Então, a Biodata, ela foi fundada com esse propósito, com o propósito de realizar esses estudos de segurança utilizando métodos alternativos ao uso de animais. No nosso caso, nós utilizamos métodos in silico, que são métodos computacionais. Aqui é só para mostrar, o nosso site, se vocês quiserem depois dar uma entrada para conhecer melhor, né, a nossa empresa. Mas onde essas abordagens em sílico podem ser aceitas como alternativas para avaliação da segurança desses produtos? Então, já pegando mais essa visão regulatória, nós temos alguns guias que já prevêem o uso do in sílico e outros guias que nós utilizamos para realizar os estudos in sílico. Então, aqui eu vou destacar esse daqui, a resolução número 200, a RDC número 295, junto com a 94 e a 96, que compõem o marco regulatório, o novo marco regulatório de agroquímicos, que trata toda dessa questão de toxicologia de agroquímicos, tanto a toxicologia ocupacional, para quem está manuseando o produto, como para quem também está ingerindo um alimento que contém agroquímico. A RDC 53, ela trata mais de produtos de degradação de medicamentos, né, a qualificação desses produtos de degradação.
Aqui nós temos o Guia de Avaliação de Segurança de Produtos Cosméticos e também o ICHM7, que é a avaliação e controle de impurezas mutagênicas em produtos farmacêuticos para limitar o risco potencial carcinogênico. Eu vou destacar que tanto o Guia para Avaliação de Segurança de Produtos Cosméticos como o ICHM7, ele já contém nesses documentos a utilização de métodos in silico para a realização dos estudos toxicológicos. Então, aqui, voltando um pouco para medicamentos, quando a gente fala de medicamentos, a gente já pode ver que as agências reguladoras, principalmente aqui a Anvisa, vou focar aqui no Brasil, óbvio, ela já vem aceitando cada vez mais o uso de modelos in silico para a realização dessas análises de toxicidade dos medicamentos, focando aqui principalmente em produtos de degradação e impureza, atendendo os requisitos regulatórios como a RDC número 53, de 2015, e o ICHM7. Dentre as análises que nós realizamos na Biodata, vou destacar a racionalização de dados e elaboração de relatório técnico do perfil de degradação, junto com a avaliação toxicológica computacional desses produtos de degradação, e também a análise preditiva da ecotoxicidade dos produtos de interesse sanitário, como os agroquímicos, e a avaliação do risco cosmético. Aqui, então, eu vou mostrar um exemplo de relatório que nós fazemos, que é o relatório técnico do perfil de degradação. Então, eu vou mostrar o conteúdo desse relatório, quais os métodos in silico que utilizamos para avaliação da toxicidade e quais são os parâmetros de toxicidade avaliados. O que vai constar nesse relatório técnico do perfil de degradação? Primeiro ponto, o aspecto técnico do fármaco. Então, aqui estou usando como exemplo o paracetamol. Você vai falar, então, estrutura, fórmula, qual é a ação desse fármaco, essas informações básicas do fármaco. Depois, nós vamos falar sobre os produtos de degradação potenciais desse fármaco. Esses produtos nós encontramos na literatura, nos compêndios oficiais, como DMF e farmacopeias, também em artigos científicos, e nós também podemos propor produtos de degradação do fármaco através de análises, por meio de análises químicas, como análise retrosintética. Então, tem os que já foram publicados e aquele que nós vamos propor, que nós podemos propor. Depois que a gente encontra esses produtos de degradação, nós vamos fazer a avaliação da toxicidade desses produtos de degradação. Nós podemos fazer, a gente faz análise tanto da toxicidade geral, que é máxima dose recomendada, cardiotoxicidade, sensibilidade cutânea, sensibilidade respiratória, ligação em receptor de estrogênio e androgênio, toxicidade aguda, toxicidade reprodutiva, hepatotoxicidade, e também podemos fazer esses estudos de carcinogenicidade e mutagenicidade utilizando métodos in silico. Eu destaquei carcinogenicidade e mutagenicidade porque a gente faz uma tabela com a classificação desses produtos baseado nesses dois parâmetros. Essa classificação, ela consta no guia ICHM7. Para a gente realizar essa classificação, precisamos utilizar métodos computacionais, tanto aqueles que utilizam modelos baseados em estatística, como modelos baseados em regras. Esses modelos, eles são validados, seguindo os princípios que constam no guia da OECD 69, e a partir dessa análise, a gente vai montar essa tabela de classificação, que vai de 1 a 5, sendo quando a classificação 5 como aquele produto de degradação que não é mutagênico. Tudo isso para mostrar o quê? O risco de carcinogenicidade de cada produto. Então, o relatório ele tem esses três
partes, vamos falar assim. Essa parte inicial que a gente fala do fármaco, depois a parte que nós falamos do produto de degradação e, por último, esse estudo de avaliação de toxicidade, já prevendo, né, essa possível, já para mostrar para a agência reguladora se esses produtos de degradação, eles podem ser tóxicos ou não, se eles têm esse perfil tóxico ou não. E fazemos também essa classificação de mutagenicidade. Quais são os programas que nós podemos utilizar? Então, como eu disse, tem programas que utilizam métodos baseados em estatística e o expert system, são métodos também, métodos baseados em regras. E quais são os programas que nós podemos utilizar? Então, temos tanto programas que utilizam métodos baseados em estatísticas, como o ADMET Predictor é um que a Biodata já utilizou bastante, que vai fazer avaliação tanto de toxicidade geral como da mutagenicidade e carcinogenicidade. E também métodos baseados em regras, como o QSR Toolbox, o DERIC, e o Percepta da ACD Labs. Aqui, o Percepta a gente utiliza também na Biodata. A gente tem alguns parâmetros, tanto da toxicidade geral, como também da mutagenicidade. E o outro programa que a Biodata usa é o Vega Hub. Ele é um programa, inclusive, gratuito, que utiliza tanto métodos estatísticos como métodos baseados em regras. A gente utiliza para fazer a avaliação geral dos produtos de degradação e também a mutagenicidade e carcinogenicidade. Aqui é importante falar que o Percepta é um programa pago, o Vega Hub é um programa gratuito. Uma dúvida que muitas pessoas têm é: o programa gratuito, ele é, vou falar assim, pior que um programa pago? Ou vou mudar aqui. Os programas pagos, eles são mais robustos que os programas gratuitos? O que diferencia? Então, não tem essa questão de que um programa pago vai ser mais robusto que um programa gratuito. Cada programa tem um banco de dados. Cada programa vai ter a sua particularidade. Vai caber ao especialista que utiliza aquele programa saber se aquele programa vai servir para os estudos para as análises que ele está realizando ou não. E isso é independente dele ser gratuito ou não. Por isso que, quando a gente faz uma análise, não tem como eu comparar o resultado de um programa com o outro, porque se um usa o método X e o outro usa o método Y, como que eu vou fazer essa comparação? Então, não tem como, mesmo sendo 2 programas pagos, ou um programa pago e um gratuito, não tem como a gente fazer essa comparação. Eu posso, sim, utilizar programas e mostrar, o programa mostrou isso, aquilo, quando você está fazendo um trabalho de avaliação desses programas. Mas para a Biodata, que está buscando esses resultados de toxicidade, basta usar um programa que atenda, né, que atenda quem está utilizando esse programa, e está ótimo. Então, no nosso caso, a gente usa o Vega Hub, que é gratuito, é um programa que a gente gosta bastante, e o Percepta, que é um programa pago e que também nós gostamos bastante. Principalmente, por que a gente utiliza esses 2 programas? Porque aqui a gente precisa, para fazer aquele estudo de mutagenicidade, a gente precisa de programas que utilizam métodos diferentes, né? Como eu falei, um método baseado em estatística, que no caso é o Vega Hub, e no método baseado em regras, que no caso é o Percepta, para fazer aquele estudo da mutagenicidade, para fazer aquela classificação. Uma outra questão que eu quero abordar aqui é a necessidade do olhar crítico do especialista
toda vez que é realizado um estudo em sílico, um estudo que utiliza método computacional. Eu estou falando isso porque muitas pessoas acham que é apenas apertar um botão. Não, e não basta apertar um botão. Você você de fato entra com a molécula no programa, ele vai te dar um resultado, mas você precisa analisar esse resultado. Muitas vezes você vai comparar o resultado dessa molécula com moléculas que estão no banco de dados. Você precisa entender qual o modelo que esse programa está utilizando, porque são modelos diferentes. Um modelo baseado em estatística é diferente de um modelo baseado em regras. Eh, então, um modelo estatística você tem, né, baseado em dados experimentais. O outro, quando você baseado em regras, quando você tem um alerta estrutural, você está falando ali o quê? De uma região, de um grupo daquela molécula que é considerado um toxicóforo, são coisas diferentes. Então você precisa entender cada modelo, você, esse olhar assim, então, como diz a frase, né, torna-se necessária a intervenção de um especialista na avaliação de resultados obtidos em sílico em todas as análises realizadas. É isso que isso, assim, eu quero deixar isso bem claro, pra vocês, para mostrar que a gente realiza o estudo, mas não é técnico, não é automático. Tem todo um olhar crítico nosso por trás. Então é isso. Esse foi só um exemplo das soluções, né, que a Biodata oferece, mas eu quis mostrar para vocês, principalmente, que a gente pode sim utilizar métodos computacionais para fins regulatórios, que nós temos guias que já prevêem o uso do in silico e outros que, digamos, que já aceitam, mesmo não contendo, isso no próprio guia, eles já aceitam o uso do in silico para essa análise de segurança, e a tendência é que cada vez mais seja aceito, cada vez mais novos guias, novas resoluções sejam publicadas já com essa prevendo, né, esse estudo utilizando métodos computacionais, e é isso. Qualquer dúvida, podem me mandar e-mail, né, tá aqui, thaisadomingos@biodataconsultoria.com.br, e bons estudos.